Boa tarde a todos. Eu já comecei a gravar. Nossa matéria de hoje é complementando apenas o que estava faltando sobre o assunto, né, que é a América Espanhola. Falamos na semana passada dos vários processos de independência pelo qual nossos vizinhos aqui da América Latina, quando eu falo de América Latina, a gente geralmente, né, tradicionalmente a gente fala dos países, né, que englobam desde lá da América do Norte, né, o México, até aqui no Cone Sul da América do Sul, né? São vários países, é um território muito extenso, né? A colonização da Espanha aqui na América abrangeu territórios muito grandes e hoje alguns desses territórios pertencem aos Estados Unidos e os demais se transformaram em vários países menores. Hoje falaremos então de um país cujo processo de independência foi um pouco mais complexo, um pouco diferente dos demais. Geralmente, quando a gente fala da independência da América Latina, né, e a gente não fala muito sobre o Brasil nesse contexto, o Brasil é um caso à parte. No Brasil, ele se manteve unificado, né, apenas uma língua, um vasto território, não se desmembrou em vários países menores. E quem fez a independência foi o príncipe português e quem que manteve então a família Orleans e Bragança no poder. E o Brasil foi um caso único de ser monarquia, né? Ao invés de seguir o exemplo do resto da América, né, de se transformar numa república, a tradição das revoluções aqui na América foi de construir repúblicas, o Brasil se tornou uma monarquia. Mas não é o único caso, não. Temos o Haiti também e o México, tá? Então vamos falar agora do México, território extenso da Nova Espanha, como era conhecida, o vice-reinado de Nova Espanha. O México, então, um país, quer dizer, um território que compreendia o Império Azteca e o Império Maia, né, no período pré-Colombo. A maior parte da população composta, então, de indígenas. O principal interesse econômico da Espanha no México foi a extração do ouro. Ah, tá bom, Maria Eduarda. Eu vou consertar. Assim que eu abrir o sistema, eu conserto, tá? Pode deixar. Valeu por lembrar, tá, Maria Eduarda? Eu vou até anotar aqui, tá bom? Então, gente, a gente falou assim que já em 1910 já começam as manifestações, isso eu falei na última aula, não problema. Então, é como sempre, né? A elite crioula, quando eu falo aqui crioula, estou falando da elite dos ricos proprietários de terras, ricos comerciantes que eram nascidos na América, descendentes de espanhóis, mas que não podiam alcançar aqueles altos estratos da administração colonial espanhola, né? Que geralmente ficava para os espanhóis reinóis, né? Ou seja, nascidos na Europa. Então, geralmente a elite crioula ela comanda o movimento e se utiliza então da massa de camponeses, indígenas em sua maioria e mestiços para combater os espanhóis. Mas vai ter um momento em 1815 em que os interesses dos dois grupos começam a entrar em conflito, né? Os crioulos eles são latifundiários e os indígenas são camponeses, trabalham geralmente nesses latifúndios. Então, os camponeses eles lutam não apenas pela independência, mas também de interesse imediato melhorar sua vida, né? Geralmente são explorados de maneira muito cruel por esses ricos proprietários, mais até do que pela Espanha, né? O problema deles são os ricos proprietários de terras. Então eles lutavam por uma reforma agrária, ou seja, redistribuir terras para esses camponeses que viviam em sua maioria em condições miseráveis, explorados por essa elite crioula. Então, a concentração de terras acabou então acabando com o sonho dos camponeses de terem suas próprias terras. Então, isso meio que atravanca o processo de independência. Em 1820, a Espanha, já liberta do domínio de Napoleão, envia um cara
para tentar acabar de vez com o movimento de independência, que é o Agustín de Iturbide. Esse cara, então, em 1920, ele chega no México para acabar com a Revolução, mas ele acaba sendo cooptado. Muito safadamente, ele é enviado pelo rei para acabar com o problema, manter o México sob o domínio da Espanha. Mas o que ele faz? Ele faz um acordo com a elite crioula, ele consegue, então, ele assina a independência, ele confirma a independência do México em 1921, mas aí o México se torna uma monarquia governada, então, por esse tal de Agustín de Iturbide. Então, ao contrário dos demais países independentes da América Hispânica, o México se torna, então, uma monarquia que dura pouco tempo. 3 anos depois, em 1824, há um movimento republicano muito forte dentro do México, com apoio popular muito intenso dos camponeses. Eles dão um golpe de Estado, tiram o Iturbide do poder e proclamam a República. Décadas mais tarde, Napoleão III, imperador da França, não Napoleão Bonaparte, mas o sobrinho dele, ele faz algo muito estranho. Ele simplesmente, as tropas francesas invadem o México, tiram o poder, né, do povo, acabam com a República e botam um príncipe austríaco, aliás, primo do Dom Pedro II, para governar o México. O governo desse cara dura apenas 6 meses, ele chega até a enviar cartas para o Dom Pedro II aqui do Brasil, pedindo dica de como governar, sendo um cara louro, governando um povo moreno, mestiço, num lugar quente. Também o movimento republicano revolucionário dá um outro golpe de Estado, prende o cara e fuzila ele. Né? Um final muito dramático, muito trágico para esse príncipe austríaco que se aventurou na América. E então, gente, lá na Espanha há também uma revolução liberal, tal como aconteceu em Portugal, a Revolução Liberal do Porto, acontece a Revolução Liberal de Cádiz em 1820. E aí propõe-se uma constituição de cunho liberal. A monarquia espanhola se torna uma monarquia constitucionalista, acaba o absolutismo monárquico na Espanha. Porém, apesar de toda essa Constituição liberal, a Espanha mantinha uma atitude muito autoritária com as suas ex-colônias e com o que havia sobrado de colônia também. Então, ela estava disposta a não perder mais colônias. E ela começa, então, a reprimir esses movimentos. E aí, então, a Inglaterra, interessada em manter a independência da América, justamente visando seus interesses comerciais diretamente com a América, e também tem o caso dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar do que eu falei da semana passada, da doutrina Monroe, a doutrina Monroe, que era a doutrina do presidente James Monroe, que o lema era América para os americanos. Qualquer potência europeia que quisesse recolonizar a América, introduzir seu poder aqui na América novamente, após a independência, teria que se ver com os Estados Unidos, que era já uma potência em ascensão. Não era a potência que é hoje, mas já estava crescendo. Qual era o interesse dos americanos nisso? De um lado, tem, é claro, a tradição liberal, a tradição iluminista dos americanos da independência, da autodeterminação dos povos. Mas o verdadeiro motivo mesmo era substituir a influência da Europa aqui na América Latina por sua própria influência. Então havia um interesse imperialista dos Estados Unidos e da Inglaterra nesse processo de independência. O Peru, o Equador e a Venezuela, libertados então por Simão Bolívar, vão receber a ajuda da Inglaterra. E, é claro, também tendo essa proteção dos americanos. Vamos falar, só para fechar aqui, da fragmentação. Por que fragmentou-se em países tão pequenos? O sonho do Simão Bolívar era criar uma grande América espanhola, unificada. Também era o sonho do José San Martín, que foi um grande revolucionário aqui do Cone Sul, do onde é hoje a Argentina, o Chile. Só que eles divergiam. O Simão Bolívar queria uma grande república. Já o San Martín pensava numa monarquia constitucional. Eles brigaram durante um tempo, depois eles chegam a um consenso
né? O Simão Bolívar consegue, então, convencer o seu amigo de que o negócio era república, mas não adianta. Os interesses, né, das elites crioulas regionais falam mais alto. Do século XVI, a partir do século XVI, a América espanhola foi explorada pela Espanha, visando explorar as riquezas naturais, principalmente metais preciosos, ouro e prata. Depois que acabou o ouro e a prata, a Espanha meio que perdeu um pouco o interesse, as elites crioulas regionais começam a ganhar muita força. Então, cada região da América espanhola tem sua elite, e as elites, então, elas têm interesses muito diversos. E aí esses interesses regionais vão falar mais alto. O Simão Bolívar, então, lidera o chamado Congresso do Panamá, que era uma reunião com as principais lideranças da América Espanhola, e a proposta dele era criar essa grande América de língua espanhola, unificando um país, único país, ou pelo menos uma federação. Tá? Mas aí não vai para frente. Ele acaba esbarrando os interesses, então, dessas elites, mas também tem os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, essa primeira tentativa de um pan-americanismo aqui na América, essa falha acaba, então, consolidando os interesses imperialistas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Em 1821, os países, acho que eu até brinquei na última aula, falando assim, na América Central você tem vários países pequenininhos que poderiam muito bem ser um único país, nem grande seria, né? Seria um país médio. Então, há uma reunião também para criar a Província Unida da América Central, Províncias Unidas da América Central, como se fossem os Estados Unidos da América Central. Mas também isso não vai adiante e acaba, então, surgindo Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Guatemala. Nem botei aqui Belize e nem os países do Caribe. Isso, é claro, era de interesse principalmente dos americanos, porque no século XIX para o século XX, os americanos, então, vão intervir diretamente na região, vão sacanear a Colômbia, e aí, então, graças à intervenção dos Estados Unidos, vai ser criado o Panamá, com interesse único e exclusivamente para os americanos de construir o canal do Panamá e a favorecer grandemente os interesses econômicos e comerciais e também militares e navais dos Estados Unidos da América, ligando os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. E para isso, os Estados Unidos intervieram diretamente, apoiando grupos separatistas dentro da Colômbia, financeiramente e militarmente. Então, isso é um grande exemplo do interesse imperialista dos Estados Unidos na América Latina. Então, para ele, não era interessante criar dois países grandes, poderosos dentro da América. Então, isso mantém a exploração e a independência econômica da região latino-americana em relação à Europa e à América do Norte. Há uma forte concentração de terras nas mãos de uma elite e uma vasta massa de populares vivendo na miséria, geralmente indígenas e mestiços. Então, isso dá muito a cara da América Latina. Uma elite branca, dona de terra, rica, explorando uma massa de pessoas com ascendência indígena ou mestiças ou descendentes de escravizados africanos. Tá? Então, gente, vamos terminar por aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo através da plataforma Moodle. Tá? Então, tudo de bom para vocês. Tenham uma excelente semana. Até